Olá pessoal, meu nome é Denise Chagas e estou aqui hoje no canal Mensagens e Reflexões para trazer. No vídeo de hoje eu vou trazer uma pequena contribuição sobre o tema bem-estar social, welfare state ou Estado-providência. Dentro da política social há três ciclos históricos. O primeiro é o Estado liberal, segundo o Estado social e o terceiro, o Estado neoliberal. O estado de bem-estar social está nesse segundo ciclo. Então, ele está nesse segundo ciclo, que é o estado social. Nesse período, houve as expansões das políticas sociais, quando houve uma expansão do Estado nas suas políticas sociais. A expansão do Estado nas suas políticas sociais e econômicas, em suas funções econômicas e políticas, né? Quando o Estado começou a ter esse olhar. Falamos de estado de bem-estar social, estamos falando de uma organização, algo que vai além do Estado. Então, quando eu falo de estado de estado de bem-estar social, eu estou falando de uma organização social, algo que vai bem além do Estado. Eu estou falando de um processo muito mais do que um tipo de Estado, que envolve regulação. Para entender o estado de bem-estar social, eu preciso entender esse dado histórico, onde se deu a derrocada do Estado liberal. Então, eu preciso entender quando que saiu do liberal para o social. Podemos destacar quatro elementos históricos que vão dar a base para o estado de bem-estar social. O primeiro e um dos mais importantes é a conquista dos direitos políticos pela classe trabalhadora. Vamos falar aqui sobre o Marshall. Marshall é o teórico da cidadania. Ele diz que existem três classes de direito. Vamos lá ver quais são. Primeiro, direitos civis, que envolve as liberdades individuais. Direitos políticos, que envolve a participação na política. E os direitos sociais. No fim do século XIX, os trabalhadores, através da sua luta, conquistam esses direitos políticos. Isso permitiu uma socialização da política. E com isso a sociedade civil começou a participar mais do Estado. Nessa luta de classe, os trabalhadores conseguem conquistar os seus espaços, eles conquistam esse espaço de poder, eles começam a se organizar a partir de partidos e, de fato, conseguimos alargar a função do Estado. E assim diminui o pensar liberal. Antes, a elite política era do liberal. Ocorre aí o processo de monopolização do capital. E o que é isso? O sistema capitalista passou, num primeiro momento, pela fase. A primeira fase do capitalismo foi a concorrencial, depois ele entrou nessa fase monopolista. Nessa fase, o Estado começa a investir mais na fase capitalista. Nesse período, as empresas e indústrias elas aumentam tanto em produtividade, as empresas aumentam tanto na produção quanto na expansão. Ocorre a evolução na sua produção. Com a evolução tecnológica, elétrica, a produção aumentou. Isso levou a uma concentração de capital. Criou-se então grandes empresas, grandes corporações. Com essas expansões, as ideias liberais vão perdendo força. As grandes empresas começam a comprar as empresas menores. O outro processo para a gente pensar a transição do Estado liberal para o Estado social no século XX é a Revolução Socialista em 1917 na Rússia. Os trabalhadores pensaram que eles conseguiriam tomar conta
sobre a possibilidade de tomada do poder, da tomada do poder e do Estado. Isso fez com que o capitalismo ocidental repensasse um pouco as suas práticas, que ele cedesse com medo ou para se precaver, né? Se precaver de uma possível revolução. Veio-se pensar na condição do Estado social, o que deu base à construção do Estado de bem-estar social. A crise de 1929, que foi o período da Grande Depressão, a queda da Bolsa de Nova York, que foi uma crise de superacumulação, de superprodução. As mercadorias não conseguiam ser vendidas. Reduziu a economia capitalista a um terço do que era antes, fez com que os próprios capitalistas começaram a rever, fez com que os capitalistas começassem a rever a sua anarquia de mercado. Era preciso uma mudança, um pacto social, era preciso uma mudança no regime de acumulação para retomar as taxas de lucro. No início do século XX, a maneira de mudar esse quadro foi a intervenção do Estado sobre a economia. Até esse momento, o Estado era uma mão invisível, mas com essa crise ele teve que rever isso. Houve a necessidade de uma intervenção sistemática. Com todos esses elementos citados, né, houve uma necessidade de... Então, houve a mudança do Estado liberal para o Estado, houve a mudança para o Estado social, ou a constituição do welfare state, ou o Estado de bem-estar social. Nesse período se destaca o economista John Maynard Keynes, com a sua teoria geral. Ele achava que o mercado precisava ser regulado, precisava de medidas anticíclicas contra as crises, precisava de uma intervenção do Estado enquanto regulador do processo e reprodução social. O que é o estado de bem-estar social em si? Ele não se deu da mesma maneira em todos os estados ao mesmo tempo. Vamos falar do estado de bem-estar social nos Estados Unidos. Teve o New Deal, ou o Novo Acordo, na década de 30, com Frank Russell, como uma medida de criar vários empregos. A crise que os Estados Unidos viveu, era necessário que o Estado agisse para que houvesse maior empregatividade. A população precisava de empregos. A taxa de desemprego nos Estados Unidos reduziu com esse New Deal. Vamos falar agora do estado de bem-estar social na Europa. Teve o nome de estado de bem-estar social, estado de providência. Na Europa houve uma particularidade nesse processo. Na Europa é que ele aconteceu de fato, esse estado de bem-estar social, cada um com a sua particularidade, mas lá aconteceu realmente. E por que isso aconteceu? Por conta de dois elementos que nós iremos ver agora. Um é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que durou até 1945, uma guerra que devastou o continente europeu, teve um saldo de 10 milhões de mortos. Por isso era preciso que o Estado intervisse para retomar a esperança do povo. Era preciso que o povo voltasse a acreditar, tivesse esperança no Estado. Em 1945 foi criada a ONU, a OTAN, foi criado o Banco Mundial, o Banco Internacional de Desenvolvimento. Era preciso dar um novo projeto de vida para a população, para os europeus que estavam devastados com a guerra. Então, o estado de bem-estar social trouxe, né, essa esperança em contrapartida à população que estava devastada com a guerra. Surgiram também as ideias socialistas,
vindo lá da Alemanha. Havia uma grande tensão política com a queda do Muro de Berlim. Então começou a haver divergência, surgimento de disputa entre o socialismo e o capitalismo. A burguesia vai começar, para não perder, vai começar a conceder. Um período de conquista e de concessão também, para não perder o poder. A burguesia começou a se sentir ameaçada com a ideia dos socialistas. Todo esse cenário pós-Segunda Guerra Mundial, então por isso surge um novo modo de organização social. Para apaziguar os ânimos, esse período é conhecido como o pacto entre o social e o trabalho. Um pacto entre capital e trabalho. Os trabalhadores vão negar a revolução e o capital vai ceder um pouco pela sua selvageria, pelo lucro, e ceder parte dos seus lucros de forma socializada para o Estado gerir políticas sociais. Esse período também é chamado de 30 anos gloriosos, conhecido também como social-democracia. Nesse período surge também a ideia do Fordismo, aliado ao Keynesismo. É o pacto keynesiano-fordista. Desdobra-se então na política de produção em massa, dos altos salários, do pleno emprego e o Estado garantindo salários indiretos através das políticas sociais, salário indireto, atuando na reprodução da força de trabalho, para garantir educação pública, saúde, seguros, incentivos a transporte, a aquisição de moradias, a própria previdência social. Há um alargamento das funções do Estado, há uma ampliação das suas funções econômicas, a ampliação das suas funções econômicas, políticas. As empresas garantiam a produção, pleno emprego e cabia ao Estado dar condições. O Estado deu condições das empresas se instalarem, fazendo uma alteração na arquitetura das cidades, para que as empresas garantissem a sua produção, fazendo assim com que pudesse girar a economia. Vamos citar agora 3 características do estado de bem-estar social. Primeiro, pleno emprego. Segunda, produção em massa, consumo em massa. E a terceira, segurança social. Seguro social, saúde, educação, incentivo à moradia e transporte. Essa organização social, essa regulação do capitalismo, essa organização social da produção e controle e a socialização da riqueza produzida, ela se esgotou pelo final da década de 60, início da década de 70, onde se inicia o terceiro estágio neoliberal da política social. Nós não chegamos a experimentar aqui no Brasil, mas precisamos compreender esse período histórico, porque o que nós temos hoje em política social nasceu desse período, e nos influencia, inclusive na seguridade social. Então é isso, Revemos aqui um pouco desse período e vamos aí, rever esse conteúdo,